Boa noite, meus irmãos. Hoje é domingo, primeiro domingo de maio, dia 3 de maio, e até aqui, o que nós podemos dizer é que até aqui nos ajudou o Senhor. Dizer também que até aqui o Senhor é conosco, porque se não for o Senhor do nosso lado, nos guiando, nos dirigindo, certamente nos faltaria forças, esperanças, não é, e disposição. Mas o Senhor é conosco e Ele tem nos trazido. E naqueles momentos mais delicados e difíceis, Ele tem nos levado nos braços. E nós estamos nesse mês de maio muito felizes poder orar pelas famílias, agradecer pela família que Ele tem dado a cada um de nós. E muito feliz em recebê-lo aqui neste nosso canal, porque você tem caminhado conosco e caminhado juntos aí na presença do nosso bom Deus. Para o nosso culto hoje da noite, eu quero ler 2 versículos aqui na palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo de número 6, versos 6 e 7, onde diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, estas palavras, né, que hoje nós estamos ouvindo na palavra de Deus, que essa palavra possa estar no seu coração e que você possa inculcar esta palavra na mente, no coração daqueles que estão com você, na sua casa, sua família, que lhes são caros, não é? E a sua família. Então, assentado com eles, enquanto anda com eles, e ao deitar e ao levantar. Deus abençoe muito a sua família. Eu quero convidá-lo para orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvamos o teu excelso nome pela tua bondade e cuidado para conosco. Louvamos, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado família. E o Senhor tem nos dado condições também de fazermos parte de uma família e de sermos abençoados e de sermos bênçãos também, ó Pai. Senhor Deus, quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor tome cada pessoa nas tuas santas e benditas mãos. Cada homem que o Senhor tem dado a responsabilidade de ser cabeça nos seus lares. Rogo para que o Senhor dê saúde, para que o Senhor dê forças, o Senhor dê sabedoria, boa administração, para que sejam realmente instrumentos de bênção e de graça em seus lares, ó Pai. Senhor Deus, rogo por todas as tuas servas, as mulheres, que continue sendo mulheres sábias nas tuas santas mãos, edificando o seu lar. Senhor Deus, sendo fortalecidas no poder do teu Espírito Santo, sendo assim grandes bênçãos nas tuas mãos. Tome cada uma das tuas servas nas tuas mãos, orienta-os, ó Senhor Deus, abençoe cada uma delas, dê saúde, força e perseverança. Abençoe os seus lares, os seus afazeres, a obra das suas mãos. Abençoe todos os filhos, os jovens, meninos e meninas, ó Senhor Deus, os nossos adolescentes, as nossas crianças, ó Pai amado. Cerca-os com a tua providência, ilumina os seus passos, firma-os na rocha que é o Senhor Jesus, e que continue sendo motivo de grande alegria para os seus pais e para toda a tua igreja, ó Pai. Abençoe as famílias, Senhor Deus, que possamos ser homens e mulheres fortes em Cristo Jesus. Assim faremos a diferença na nossa pátria, no nosso país. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, um pouquinho diferente na nossa programação do mês de maio, e eu convidei o reverendo Flávio, que sempre tem nos ajudado nos últimos anos, né, para nos dar uma palavra também, agora mesmo online, mas que nos desse uma palavra falando um pouco sobre família, também sobre a sua experiência, sua vivência, não é, no pastorado, e ele aceitou de bom grado. Então a mensagem hoje, que será dirigida a nós como igreja, será exatamente do coração e da mente do reverendo Flávio. Que Deus o abençoe, né, e que Deus o use como tem usado, e eu quero agradecê-lo muito poder ter aceitado o nosso convite, topado, né, para estar conosco nos falando nessa oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a igreja e que Deus abençoe o senhor reverendo Flávio e faça do senhor um instrumento nas mãos de Deus. Deus nos abençoe nessa nossa reflexão.
situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande, paz e graça aos irmãos. Eu quero, nesse momento, manifestar a minha alegria de poder estar com vocês nesta transmissão, e eu faço em função do que aquilo que o pastor Reverendo Wilson me solicitou. E também desde já eu agradeço por esta oportunidade em poder colaborar com a Igreja do Riacho Grande nessa transmissão de uma mensagem da Palavra de Deus. Um momento sempre abençoante para quem ouve, mas também para quem pode estar transmitindo a Palavra de Deus. Eu agradeço por esse convite. Bem, eu quero ler nesse momento a palavra de Deus que está registrada no livro dos Salmos, de número 128. Peço que o irmão abra aí a sua Bíblia e vamos ler esta porção da palavra do Senhor Deus. Diz assim esta porção da palavra: Cântico de romagem.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Bem, amados irmãos, este Salmo, o de número 128, ele pertence ao grupo dos salmos intitulados de Salmos de Romagem, ou Salmos dos degraus. E, na verdade, esse conjunto de salmos, conforme é estudado na Palavra de Deus e baseado no livro de Neemias, no capítulo 3, o verso 15, e no capítulo 12, o verso 37, apresenta um povo de Israel indo em direção a Jerusalém, e lá particularmente poderiam adorar a Deus. Então, naquele tempo, enquanto o povo se dirigia até a cidade onde Deus era adorado, eles iam cantando inúmeros salmos, em especial esses, que são classificados do número 120 até o de número 136. Então, nós encontramos o livro dos Salmos, esse grupo. E é interessante nós considerarmos que, segundo alguns estudiosos mais recentes, esse grupo de salmos pode ser dividido em 5 grupos, de 3 salmos. O primeiro grupo deles, ele apresenta de uma maneira particular uma introdução, onde ele apresenta a aflição do salmista. Posteriormente, nós temos aí um outro salmo na sequência que ressalta o poder de Deus para guardar, para livrar e edificar o seu povo. E depois, no terceiro salmo dessa tríade, você tem um salmo que ressalta a segurança no Senhor ou a segurança de Sião. Isso para nós é muito interessante porque você vai organizar os salmos dentro dessas perspectivas, 3 delas, né? E aí então nós temos quais são as 5 tríades. Então nós podemos dizer que do Salmo 120 ao 122, nós observamos quando vem a tribulação, a temática desses 3 salmos, 120 ao 122. E depois do Salmo de 123 ao 125, eles tratam sobre a falta de recursos que porventura podemos experimentar em um dado momento da nossa vida. Depois do Salmo de 126 ao 28, eles falam sobre o fracasso que pode nos ameaçar. O Salmo de número 129 ao 31 tratam sobre o pecado que pode nos ameaçar. E por último, o Salmo de número, a tríade do Salmo 132 ao 134, tratam sobre o objetivo alcançado. Então, para nós, no caso aqui específico, o que eu quero considerar com os irmãos é o Salmo de número 128. Um salmo que trata sobre obter realização, felicidade pessoal. E isto para nós é muito interessante porque o Salmo de número 128, se você puder grifar na sua Bíblia, ele repete a expressão feliz ou bem-aventurado no mínimo 3 vezes. Por exemplo, no verso 1 fala, ou temos o registro, bem-aventurado aquele. Depois, no verso de número 2, na parte intermediária do Salmo, você tem feliz serás. E depois você continua lendo o texto, o verso de número 4, será abençoado. Então, esse salmo aqui, ele trata de algumas coisas que certamente dizem respeito à vida daquele que está vinculado
que tem a sua vida posta completamente nas mãos do Senhor Deus. E como nós estamos entrando nesse mês de maio, no mês que nós tradicionalmente chamamos o mês da família, eu quero considerar algumas coisinhas sobre esse texto, algumas ideias, melhor dizendo, sobre o que esse texto aqui, o Salmo 128, nos apresentam acerca da família. Entendendo nós que ele tem uma estrutura particular, você tem o verso primeiro, o enunciado maior, e depois o verso de número 2 ao verso 4, eles falam sobre a questão pessoal e atual. E por último, os versos 5 e 6 falam sobre essa relação do ponto de vista pública e futura. Então, o que o Salmo tem a nos dizer hoje como família? Eu só quero trazer à nossa memória, nesse momento, é que nós vemos numa época de muita diferenciação. Estamos experimentando um tempo único, um tempo onde talvez nos últimos 80 anos nunca se passou na face da Terra numa experiência como a que nós estamos vendo agora. Com brasileiros, particularmente, nós não passamos por pandemias tão contundentes como essa, e nem mesmo experimentamos uma fome aguda, ou também não experimentamos um conflito social que desague, vamos dizer assim, numa guerra civil. Ou não participamos também de uma guerra com outro país. Nesses últimos 80 anos, a humanidade tem desfrutado de muita tranquilidade. E isto trouxe benefícios à sociedade como um todo. Por exemplo, o progresso da ciência, nós temos o progresso econômico, nós temos os progressos sociais com as conquistas decorrentes a uma melhor relação com o próximo e uma série de outras coisas mais. Contudo, mais do que nunca nesses últimos 48 dias, mais ou menos assim, nós estamos enfrentando uma situação nova, que é justamente estar praticamente reclusos em nossa casa em função das determinações das nossas autoridades, para que nós tenhamos o que? O chamado distanciamento social. Isso é uma coisa que traz uma série de reações, porque afinal de contas, talvez nenhum de nós tenha ficado tanto tempo dentro da sua casa com a sua família, não é verdade? E quando isso acontece, pode haver ou gerar algumas dificuldades com as quais até então nós não havíamos o que? Experimentado. Por isso que nós temos que olhar para as Escrituras e encontrar nelas o que? Sabedoria para toda e qualquer circunstância com a qual a gente está convivendo. Eu recentemente estava andando na rua e encontrei com um irmão e ele me disse assim, olha, eu não vejo a hora de retornar à minha casa, ao meu trabalho, melhor dizendo. Porque dentro de casa a situação ela tem dado umas voltas que nem sempre eu tenho controle sobre aquilo que está acontecendo. Então é interessante nós observarmos que você que é casado tem ou está tendo muito mais tempo de conviver com a sua esposa de uma maneira muito mais intensa. Você que é casado e tem filhos, você está tendo um tempo maior com os seus filhos. E consequentemente, na medida que essa relação ela se torna muito mais intensa, talvez algumas coisas comecem a aflorar em função dessa relação tão intensa. E que às vezes, quando não bem tratadas, pode trazer alguma espécie de prejuízo. E se você não é casado e porventura conviva apenas com a sua mãe ou com os seus pais, ou com o seu pai apenas, você também vai ver que esse mesmo quadro, ele se apresenta a você como um todo. Então, como é que nós temos que considerar isso à luz da palavra? Então, eu e você, e também alguém que porventura não tenha um conhecimento da palavra de Deus, nós temos que chamar a nossa memória, ao nosso coração, o ensinamento bíblico. Porque é através dele que nós vamos desfrutar
de orientações tão necessárias para todo e qualquer tempo da nossa vida. Por exemplo, aqui, o Salmo de número 128, eu chamo a atenção do irmão, ele é regido, por exemplo, sobre duas expressões que nós encontramos no verso de número 1, e que elas são importantíssimas para nós entendermos o que é que deve nos caracterizar. O texto começa dizendo que feliz, então você considera também que essa expressão ela é repetida no verso de número 2, depois novamente no verso 4. Então, o que é o ponto, ou da onde nós podemos tirar indicações de que o Senhor Deus estará em nosso favor e nos auxiliará em meio a qualquer circunstância? E poderemos ser qualificados, vamos dizer assim, como pessoas felizes. O texto diz de duas coisas: aquele que teme e anda. E é interessante nós considerarmos que essas duas expressões, temor e andar, elas não se excluem. Pelo contrário, são expressões que convergem na mesma direção. O temor nada mais é do que aquele conjunto de crenças ou assertivas que nós fazemos quanto à nossa crença. Temor é uma expressão resultante da ação de Deus que me leva a determinado conceito. Então diz aqui: bem-aventurado aquele que teme a quem? Ao Senhor Deus. E é interessante você olhar que, conforme o versículo está dizendo aqui, o Senhor é o Senhor que tem um contrato ou que fez um pacto ou uma aliança com seu povo. Então esta é a parte teórica. Mas, por outro lado, você também tem que avaliar que, concomitantemente a temer, está a expressão que andar. Andar tem a ver com o resultado decorrente daquele conceito que você tem acerca de quem é Deus e como é que isso, de maneira particular, influencia a sua vida. Então eu não posso dizer assim, bem, olha, o meu temor me leva a uma vida de obediência, me leva a uma vida de piedade, mas efetivamente isso não se manifesta na minha vida. Não é isso que o texto tem a nos dizer. Pelo contrário, as duas coisas estão associadas. E isso não tem a ver apenas com o estar no templo, mas tem a ver com a nossa conduta, o nosso dia a dia. Mas uma outra questão também que eu quero avaliar, segundo o texto bíblico, é interessante você ler o texto e você vai perceber que ele não está dando uma ênfase aos possíveis conflitos ou dificuldades com as quais nós temos diariamente. O que o texto aqui diz, por exemplo, fala do trabalho, né? Que talvez seja uma inferência de algumas dificuldades com as quais, porventura, nós possamos experimentar na nossa vida. Mas se nós olharmos para o nosso dia a dia, nessas realizações que nós temos tido devido a essa interação mais intensa, nós podemos dizer que os conflitos, as dificuldades, elas podem se fazer presente em todo e qualquer momento, em especial agora. Por exemplo, nós podemos estar passando por situações tais que podem produzir confusão e desespero dentro do lar, ok? Nós podemos estar experimentando algumas dificuldades dentro da nossa vida conjugal ou familiar que podem produzir uma espécie de afastamento entre os próprios casais ou entre os familiares. Podemos ainda, decorrente a essa vivência mais intensa, passar por um momento de abandono. Ou até mesmo, num quarto momento aí, um conflito mais contundente pessoalmente falando. Violência doméstica. É interessante, conversando com um amigo, ele é um advogado, um delegado,
ele disse ao seu pastor que ele está trabalhando nesse momento, nesses dias aqui, numa delegacia em São Paulo, e a maior incidência agora de problemas familiares está na relação entre violência doméstica. E isso é um resultado dessa convivência. Então, meus amados irmãos, o Salmo não está falando sobre isso. Mas o que eu estou tentando mostrar para nós é que a nossa vida, em meio a qualquer circunstância, tem que ser caracterizada pelo quê? Pelo temor a Deus e também o andar nos caminhos que Ele tem colocado para a minha vida, a fim de que esses conflitos eles sejam dissipados e que tanto um quanto o outro tenha um coração completamente o quê? Voltado para o Senhor Deus. É interessante nós trabalharmos nas Escrituras e perceber aqui que nesse Salmo ele mostra para nós a necessidade de vivenciar esse princípio de temor e andar no caminho do Senhor como sendo resultado do quê? De uma vida com Deus. E essa vida com Deus, ela deve ser trabalhada constantemente em cada um de nós nesses dias. É uma oportunidade em que eu e você tem para ler mais a palavra de Deus. É uma oportunidade que você tem para estudar com os seus queridos o ensinamento bíblico. É um momento quando você também pode, vamos dizer assim, louvar a Deus com a sua família. Você pode ouvir a voz do seu filho, da sua filha, da sua esposa, ou vice-versa. E assim, erguendo as vozes em louvor ao Senhor nosso Deus. Mas também é uma oportunidade de nós gastarmos tempo para colocar as nossas necessidades diante do Pai Celeste. Então, as duas coisas, elas se conjugam, elas se casam perfeitamente, e aquilo que Deus ajuntou, que é o temor necessário para cada um de nós, também tem que estar associado com o quê? Com o fato de que eu ando nesse caminho que Deus tem requerido da minha vida. Então, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, nós somos desafiados a trabalharmos essas coisas na nossa vida, a fim de que Deus seja o quê? Glorificado e exaltado em todo e qualquer momento. Outra questão também que nós temos que avaliar, segundo este Salmo, o de número 128, é que ele nos diz alguma coisa que me chama a atenção no verso de número 2 e o verso de número 3. Do trabalho de tuas mãos comerás. Em meio à crise, como a que estamos vivendo, muitos estão, ora, às vezes perdendo o seu emprego, ora, não têm tido as possibilidades de poder ter recurso daquilo que fazia anteriormente, talvez no emprego informal. Outros, na verdade, tiveram que até mesmo reduzir o seu trabalho e aí, consequentemente, reduzir o seu salário e, consequentemente, as coisas podem estar se desarranjando. Mas uma coisa nós temos que avaliar é que Deus, em sua graça, Ele, em sua providência, se apresentará a nós. Então, mais do que nunca, nós temos que estar confiados na providência de Deus. Aliás, se você ler anteriormente, nesse grupo do Salmo aqui, que nós estamos dizendo que é o grupo dos Salmos que fala sobre o fracasso que pode nos ameaçar, por exemplo, nos diz que em vão trabalham os que edificam a sua casa. Porque, na verdade, a nossa expectativa é de que por trás das nossas ações de esforço, com as nossas mãos para trabalhar, está o Deus que nos abençoará ricamente. Outra questão também que nós vamos ver aqui é que, como resultado da graça de Deus na nossa vida, segundo o texto bíblico, o relacionamento conjugal, ele vai ser produtivo. Porque, na verdade, aqui a tua esposa será como a videira frutífera, apontando para uma intimidade que você pode desfrutar
em todo momento. E agora é o momento de ser trabalhado. No relacionamento conjugal, fala, conversa, decisões, expectativas que tem cada um dos cônjuges, o marido ou a esposa. Então é nesse instante que nós podemos o quê? Aprofundar a nossa relação nesse tempo. Então, nesse sentido aqui, haverá bênção de Deus também nisso. E por último, também o que me chama a atenção aqui é que ele vai estender isso à questão dos filhos, como sendo eles o quê? Instrumentos nas mãos de Deus para promover a glória dele e o louvor do Senhor Deus. Então é um salmo que fala sobre a família, apresenta um quadro onde você tem que avaliar o que Deus está requerendo da minha pessoa e da sua pessoa. Como eu disse, as duas expressões temor e andar vão estar governando constantemente o que? Esse texto. Novamente, se você ler, você vai perceber que no verso de número 3, na parte final, a expressão teus filhos, ela ocorre uma vez, e depois, também que você caminha um pouco mais, lá no verso de número 6, novamente, vejas os filhos de teus filhos. Então, a relação familiar, ela é muito oportuna para nós. Então, que Deus, em sua graça, nos auxilie nesta tarde, início de noite, quando eu estou aqui gravando este momento, né? Entendendo algumas ideias. Primeiramente, que o texto aqui fala desta relação que nós temos que ter com Deus. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder, à luz desse salmo, é se eu, como pai, ou a minha esposa, nós somos homens que creem que Deus, através da sua graça, tem me resgatado do meu pecado. Isso é fundamental. Nós não estamos aqui defendendo o conceito desse salmo como sendo aplicado irrestritamente sem que as partes envolvidas deixem de crer ou estejam, na verdade, num caminho totalmente contrário, são ainda servos do pecado. Não, esse salmo trata de homem e mulher e filhos que creem em Jesus como seu Salvador. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui é que esse salmo ele fala sobre a orientação de Deus para aqueles que estão consigo mesmo aliançados e consequentemente experimentarão as bênçãos mais contundentes, mais maravilhosas que todos nós podemos ter, que é justamente a nossa casa, a nossa família. Nenhum outro prazer pode ser comparado ao fato de eu poder o quê? Experimentar paz, um bom relacionamento harmonioso com a minha esposa e com os meus filhos. Não estamos isentos de conflitos ou de diferença, mas esta paz, ela vem do Senhor e ela se manifesta em todo momento. Essa é uma outra aplicação que nós temos que considerar nesse texto aqui. A terceira aplicação que eu quero trazer à nossa memória aqui é que o Salmo ele também fala sobre a fidelidade de Deus em manifestar a sua providência para conosco. Como é que essa providência se manifesta? Primeiro, quando nós temos um emprego e podemos trabalhar. E quando podemos trabalhar e temos emprego, quer dizer que nós podemos o quê? Manifestar através das nossas ações, realizações pessoais, a forma como Deus cuidará de nós. Isso é providência de Deus. Outro elemento que aqui aponta a providência do Senhor para conosco é a nossa relação com a nossa esposa ou com o nosso esposo, vice-versa, que é bem abençoador. Então eu tenho que ter que a providência de Deus na minha vida se manifesta na vida daquela pessoa que Deus colocou na minha vida, que faz parte do meu caminho.
E a terceira providência que você pode considerar aqui são os seus filhos. Eles são como flechas na mão do guerreiro. São instrumentos para nos abençoar e nós podemos também o quê? Abençoá-los com aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida. E por último, eu quero estar considerando a necessidade de nós não, em momento algum, atribuir sucesso sem que essas questões nos sejam básicas na nossa vida. Como nós às vezes ouvimos em vários e vários lugares. Que Deus, em sua graça, nos auxilie e abençoe ricamente a igreja do Riacho Grande nesta noite, para o louvor e para a glória de Deus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus.